irmãos, estamos iniciando nesta manhã a nossa escola bíblica. Nós vamos, neste momento, orarmos, pedindo a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo de Deus ao nosso coração, à nossa mente, trazendo-nos o entendimento da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar e vamos falar com o Senhor neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de podermos meditar na Tua Palavra, louvarmos o Teu nome, bendizermos o Senhor nesta manhã. Somos a Ti agradecidos por nossa vida, por nossa salvação em Cristo, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Apesar de não sermos merecedores, o Senhor tem nos concedido. Portanto, pedimos que Tu venhas receber o nosso louvor, a nossa adoração, tudo aquilo que fizermos é para a glória do Teu nome. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo venha nos trazer entendimento da Tua palavra, compreensão da mesma, para que possamos nesta manhã sermos mais uma vez edificados, consolados, exortados, ensinados por Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nós a Ti oramos e Te somos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor com o hino da nossa harpa. Você aí na sua casa pode nos acompanhar nesta manhã com este louvor nesta manhã. Nós vamos louvar o Senhor. Número 111, não é, Neemias? É este. Nosso irmão Neemias estará aqui juntamente conosco, louvando ao Senhor, hino de número 111 da nossa harpa cristã. Não é 111, não, Neemias. É isso mesmo, 111. Estava olhando errado, Neemias. Número 111 da nossa harpa cristã. Paz para todos. Vamos louvar o Senhor então nessa manhã, irmãos. Você quer puxar? Se não tiver aqui. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito Santo bem o concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste vai me
confortar, por guardar no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Aleluias, glória a Jesus. Bendito seja o Senhor, porque Ele entrando no nosso coração, Ele fez uma grande mudança. Obrigado, irmão Neemias. Irmãos, nós vamos neste momento fazer a nossa leitura, lição de número 13, que tem como título o Novo Homem em Cristo. Você pode pegar aí a sua revista e acompanhar, hoje, dia 29 de março de 2020, a lição de número 13, que tem como título O Novo Homem em Cristo. Nós vamos fazer a leitura do nosso textuário, como também a verdade prática, e em seguida a nossa leitura bíblica em classe. O nosso textuário, Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nossa verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Leitura bíblica em classe, Evangelho de João, capítulo de número 3, o versículo de número 1 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, João 3, do 1 ao 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. De ter dito: necessário-vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que possa continuar nos instruindo nesta manhã, na meditação da palavra do Senhor, no estudo desta lição.
Bondoso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença em oração nesta manhã. Neste momento em especial, queremos Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar, possa trazer clareza à nossa mente, ao nosso entendimento, ao nosso coração nesta manhã, nos fazendo compreender, entender, compreender, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Teu Espírito Santo já tem falado aos nossos corações através desta leitura que já temos feito nesta manhã. Senhor, que agora na explanação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar a transmitir a Tua palavra, e a todos nós que somos ouvintes da Tua palavra, que tenhamos um coração movido pelo Teu Espírito, um coração quebrantado pelo Teu Espírito, para recebermos a Tua palavra em nosso coração e principalmente aplicar a Tua palavra às nossas vidas. No bendito e santo nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim oramos. Amém. Amados, nesta manhã, como já falamos, estamos estudando a lição de número 13, e esta é a última lição do nosso trimestre. Este trimestre nós estudamos a raça humana, origem, queda e redenção. Estudamos desde Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, a queda do ser humano, o início da civilização, o primeiro projeto de globalismo. Só o Evangelho muda a cultura humana, e nestas 3 últimas lições nós estamos estudando, estudamos a lição de número 11, o homem do pecado, a lição de número 12, Jesus, o homem perfeito, e hoje o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo é a semelhança do primeiro homem, daquele que foi criado sem pecado, sem nenhuma mancha. Digo, o novo homem, o homem nascido de novo, é semelhante àquele porque nós estamos manchados pela herança pecaminosa que recebemos então dos nossos pais, Adão e Eva. Mas somos semelhantes porque antes eles eram a imagem e a semelhança perfeita do Criador. Hoje, em Cristo Jesus, ao sermos regenerados, também nos tornamos a imagem e a semelhança do Criador. Não que sejamos perfeitos como Ele, mas porque a natureza dele, Ele habitando em nós através do seu Espírito Santo, este Espírito Santo nos capacita a vivermos uma vida sendo imitadores de Cristo, como a própria palavra do Senhor vai nos dizer: sede meus imitadores, dizendo o apóstolo Paulo, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ou seja, que nós possamos, como nascido de novo, que eu e você, que possamos então vivermos uma vida imitando o Senhor Jesus Cristo e não imitando o velho homem, aqueles que andam segundo a natureza decaída. Mas se nascemos de novo, devemos então andar não segundo a natureza decaída, mas a nova natureza que fomos gerados nela para vivermos uma vida em santidade diante do Senhor. O nosso título da lição, ele diz: o novo homem em Jesus Cristo. Novo homem, nascido de novo, regenerado, como a palavra do Senhor nos diz. Nós, quando estudamos a salvação, e exatamente nesta lição, nós vamos falar sobre a regeneração, sobre a justificação e sobre a santificação. Primeiro, nós vamos falar da regeneração. Novo homem, aquele que recebeu este novo nascimento, aquele que é regenerado.
Este novo nascimento, esta regeneração, é um ato sobrenatural de Deus. É operado no homem através de um ato sobrenatural que Deus realiza na vida do homem. Eu gostaria que você lesse a palavra do Senhor neste momento, juntamente conosco, na primeira carta de João, o capítulo de número 5, o versículo de número 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Queridos, nós somos nascidos de Deus, gerados por Deus, regenerados pelo seu Espírito. E aquele que é regenerado, aquele que é nascido de novo, ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado. Mais adiante um pouquinho nós vamos ver, já lá no finalzinho, nós vamos salientar isto, que o homem, mesmo nascido de novo, ele pode vir a pecar. Mas este pecado é um acidente na sua vida, não é um costume na sua vida, é um acidente. E por isso lá João, ele escreve na sua primeira carta: olha, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecares, saiba que vocês têm um advogado junto a Deus. Portanto, nós somos gerados por Deus para não vivermos pecando, mas para vivermos em novidade de vida. Ser regenerado é para nós nos tornarmos, para nós recebermos a adoção de Deus, nos tornando filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1, o versículo de número 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Somos regenerados, nascidos de novo, para, por adoção, nos tornarmos então filhos de Deus. E também para participarmos da sua natureza, da natureza divina. Segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, o versículo de número 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 4, que diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. Nós escapamos, como aqui diz o apóstolo Pedro, da corrupção que pela concupiscência, pelo desejo desenfreado que há neste mundo, nós escapamos desta corrupção, nós escapamos desta concupiscência, nós escapamos de todas estas coisas para recebermos uma natureza, a natureza divina, para que ficássemos então participantes da natureza divina. Não é que nós nos tornamos perfeitos, isto não somos perfeitos, mas somos participantes desta natureza. E por que somos participantes desta natureza? Porque o Espírito de Deus habita em nós. Diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo: ou não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? E por que há a necessidade então de nós sermos gerados novamente, nascidos de novo, nos tornarmos novo homem? Porque o homem sem Deus, ele só tem uma natureza, a natureza pecaminosa. O homem sem Deus, ele vive a cada dia pecando. Ele vive a cada dia entregue ao pecado. Não é como aquele que é nascido de novo e tem
e foi regenerado, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, que o pecado se torna um acidente na sua vida. Pelo contrário, o homem sem Deus, ele vive pecando, ele vive errando o alvo. E a palavra do Senhor, ela nos diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o homem sem Deus, ele está separado de Deus por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados que ele não abandona, ele permanece nesse pecado. E aquele que é nascido de novo, ele tem uma nova natureza, ele tem a natureza divina. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que essas duas naturezas agora, elas conflitam dentro de nós. Elas se divergem dentro de nós. Uma querendo que nós venhamos andar segundo os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, e a outra buscando que nós venhamos viver uma vida sem princípios, fazendo aquilo que se torne agradável à nossa própria carne. Portanto, esta regeneração na vida do homem, ela é necessária. A palavra do Senhor diz que o Senhor, falando que ele olhando dos céus à terra, ele não viu um justo sequer. A palavra do Senhor, ela também nos diz que o homem sem Deus, ele caminha a passos largos para a perdição. Por isso é necessário nós encontrarmos com o Senhor, recebermos o Senhor na nossa vida, para que Deus possa operar esta regeneração em nossos corações. A regeneração, ela é necessária a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos, separados, todos carecem da glória de Deus. Não há um homem no mundo que não peque, todos pecam. E infelizmente nós vivemos numa época, e creio que em todas as épocas assim foi, que existem algumas pessoas que se acham na condição de não precisar entregar sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas precisamos entender que todos nós pecamos contra Deus. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Pecar é errar o ponto certo. É errar a porta, neste caso, a porta para a salvação. Pecar é nós fazermos contrário àquilo que a palavra do Senhor, ela determina para nós. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos o alvo. E se todos nós somos pecadores, se todos nós erramos o alvo, nós precisamos ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos regenerar e nós possamos então buscar a Deus, porque não há ninguém que busque a Deus. Mas quando somos regenerados, quando nascemos de novo, quando nos tornamos novo homem, nós passamos então a buscar a Deus, da maneira que Ele determinou para que Ele fosse buscado. Existe um ditado popular que diz assim: todos os caminhos levam a Deus. Isto é uma inverdade, isto não é verdade. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus, o Senhor Jesus dizendo: olha, eu sou o caminho, não há outro caminho. Ele é a verdade, não existe outra verdade. Então ninguém chega ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então não são as religiões, é Jesus Cristo. Nós não podemos nos acomodar em uma religião, nós temos que nos acomodar sim, nós temos que nos sentir firmes sim, quando nós estamos em Jesus Cristo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1 e 5, carta do apóstolo Paulo
aos Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 1 e o versículo de número 5. Nós vamos fazer esta leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora o versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Isaías, capítulo de número 59, livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, o versículo de número 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amados, todos nós somos pecadores. E há um pensamento no mundo que, se eu sou bom, se eu não desejo o mal ao meu próximo, se eu não cometo homicídio, se eu não cometo um roubo, se eu não desejo mal à família alheia, se eu não prejudico, não me envolvo com relacionamentos extraconjugal, se eu não faço estas coisas, eu estou bem. É como se eu não precisasse nascer de novo. É como se eu não precisasse ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Mas esse é um pensamento errado, porque Deus nivelou todos os homens. Quando o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem que não peque. Então todos nós somos pecadores. Todos nós erramos o alvo. E este pensamento é uma sutileza do inimigo das nossas almas, nos induzindo a pecarmos, a errarmos o alvo. A porta da salvação é Cristo, o caminho para a salvação é Cristo, a verdade está em Jesus Cristo e não há outro caminho. Então, quer seja este homem bom, que não rouba, não mata, não se envolve com família alheia, não deseja mal ao seu próximo, seja aquele homem ruim, aquele homem mau, que tem uma vida indigna diante da sociedade, aquele que vive uma vida desordenada, ele também precisa nascer de novo. Eu costumo dizer que o maior pecado do homem, entendam, o maior pecado do homem não é matar, não é roubar, não é desejar o mal a alguém. O maior pecado do homem é rejeitar Jesus Cristo. O homem pode ser bom, mas se ele rejeitar Jesus Cristo, ele está condenado. O homem pode ser mau, se ele rejeitar Jesus Cristo, ele também está condenado. Mas, tanto o homem bom, aos olhos do homem, aos olhos da sociedade, tanto este homem que é bom, como aquele que também é mau e indigno aos olhos da sociedade, aquele que vive desordenadamente, tanto um quanto o outro, se ambos receberem o Senhor, se ambos, ao invés de rejeitarem a Cristo, abraçarem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, receberem Jesus como Senhor e Salvador nas suas vidas, ambos serão regenerados pelo Espírito de Deus. Ambos serão transformados em uma nova criatura, em um novo homem, para viver agora em novidade de vida. Aquele que tinha boas obras, já era praticante de boas obras, ele continuará praticando estas boas obras, não para alcançar a salvação, mas porque ele é salvo. Aquele que era mau, perverso, indigno, vivia desordenadamente diante dos homens, ele agora, recebendo o Senhor Jesus Cristo, ele agora será um homem que vai praticar as boas obras, não para ser salvo,
mas porque é salvo no Senhor Jesus Cristo. Aquele que é nascido de novo, ele vive em novidade de vida. O mais importante é nós nascermos de novo. O mais importante é nós sermos regenerados. O mais importante é nós recebermos o Senhor Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. Ainda, o livro do profeta Isaías, o capítulo de número 64, Isaías, capítulo de número 64, versículo de número 6, que diz assim: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Voltando um pouquinho, este texto que nós havíamos esquecido de citar, quando falamos a respeito do homem ser bom. A nossa justiça para Deus é como o trapo da imundícia, ou seja, aquilo que é imundo, aquilo que é desprezível, aquilo que é rejeitado, aquilo que traz nojo ao ser humano. A nossa justiça, aquilo que nós olhamos e temos como parâmetro de justiça aos olhos de Deus, é exatamente como o trapo da imundícia. Ou seja, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, sermos regenerados, nascidos de novo, para vivermos uma vida com Cristo. E, como falamos, no crente habita-se estas duas naturezas. A natureza decaída e agora o crente no Senhor Jesus, o homem regenerado, agora habita nele a natureza divina, e estas opõem-se uma à outra e guerreiam dentro de nós para que nós não venhamos fazer aquilo que queremos. Pois bem, nós vimos aqui então a respeito do novo nascimento, da regeneração. E esta regeneração, este novo nascimento, esta salvação, ela é oferecida por Deus, ela é gerada em nós por Deus. E para nós então recebermos esta salvação, para nós alcançarmos esta salvação, para sermos regenerados, nascidos de novo, nova criatura, é necessário primeiro nós crermos na pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Na carta de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, o versículo de número 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo de número 18: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A primeira coisa que nós precisamos, ao ouvirmos a pregação do Evangelho do Senhor Jesus, a primeira coisa que o homem necessita na sua vida, ao ouvir as boas novas de salvação, é crer neste Evangelho, é crer nestas boas novas, é crer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador deste mundo. Foi Ele que Deus enviou ao mundo para trazer salvação a todos. Como diz aqui o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus não é apenas saber que Ele existe. Crer em Jesus é saber que Ele existe, saber que Ele é Deus, saber que Ele é Senhor e se tornar servo dEle. Crer em Jesus é ser servo do Senhor Jesus. E o que faz um servo? A vontade do seu Senhor. Então é necessário crer, é necessário também arrepender. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2, o versículo
de número 38, a primeira grande pregação do apóstolo Pedro, onde ele ganha para o Senhor Jesus 3.000 almas, sem contar as mulheres e as crianças, diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu ouço a pregação, e esta pregação vai mover o meu coração. E quando esta pregação, ela move o meu coração, é porque eu estou crendo naquela palavra. E quando eu creio, é necessário agora eu arrepender, eu ter uma mudança na minha vida. E quem opera tudo isso em nós é o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu e você, quando ouvimos a palavra, nós cremos, nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor Jesus. E aquele que talvez esteja nos assistindo e diz assim: olha, mas eu ainda não aceitei, ainda não recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quero te dizer que nesta manhã você tem esta oportunidade. Você está ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Você está ouvindo que tanto você quanto eu, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos separados de Deus. Aquilo que o homem faz e ele considera como algo tão justo, como algo tão bom, como algo tão perfeito, diante de Deus é um trapo de imundícia. Aquilo que é rejeitado e desprezado, porque a nossa justiça com que nós iremos nos apresentar, ou com que nós devemos nos apresentar diante de Deus, não é a nossa justiça, mas é a justiça com que somos justificados, é a justiça de Cristo. Jesus, o homem perfeito, aquele que viveu neste mundo, foi tentado e provado e venceu todas as coisas. Quando foi tentado, venceu a tentação. Quando foi provado, foi aprovado em meio àquela provação. Então é por Ele, é Ele que pode nos declarar justo diante de Deus. Nascemos de novo, porque nascer de novo é uma regra, é um quesito básico exigido para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é para aquele que é bonzinho. Entrar no reino de Deus não é para aquele que tem uma religião. Entrar no reino de Deus não é para aquele que vai à igreja sempre. Não. Entrar no reino de Deus é para aquele que é nascido de novo. Em ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus é para aqueles que são nascidos de novo. E como que é operado em nós este novo nascimento? Ele é operado através da água e através do Espírito. Esta água não são as águas do batismo. Esta água é a palavra de Deus. As águas do batismo, elas são um testemunho daquilo que nós fazemos, daquilo que na realidade já ocorreu dentro de nós. Daqui a pouquinho também vamos falar a respeito das águas do batismo. Mas esta água que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos é a palavra de Deus. João, capítulo de número 3, versículo de número 5, é o nosso texto que nós lemos aqui nesta manhã da palavra do Senhor, que está aqui na nossa revista. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No capítulo 15 de João, o versículo de número 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O capítulo de número 17 e o versículo de número 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
E Tiago, capítulo de número 1, o versículo de número 18, que diz assim a palavra do Senhor: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia de toda criatura. Amados, a água, a palavra de Deus, é ela que nos purifica. É ela que opera a regeneração pela lavagem da palavra. Esta palavra é ela que nos limpa. A cada dia, quando ouvimos esta palavra nos purifica, esta palavra nos lava. Todos os dias nós precisamos desta palavra. Não foi só no dia em que aceitamos, em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não somente naquele dia. Todos os dias nós precisamos da palavra. É esta palavra que vai produzir em nós o que produziu no coração daqueles homens que ouviam a Pedro. Enquanto eles ouviam a pregação de Pedro, aquela palavra começou a mover no coração deles. E eles perguntaram: olha, então o que nós devemos fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus. Sabe, esta palavra que nos molda, esta palavra que nos purifica, esta palavra que nos limpa, nós precisamos desta palavra, porque sem esta palavra é impossível o homem nascer de novo. Sem esta palavra é impossível o homem entrar no reino de Deus. O batismo, ele não é primeiramente uma condição para sermos salvos, e sim crermos no Senhor. O batismo, ele é uma manifestação pública de que nós nascemos de novo. O batismo é nós testificarmos à igreja local que nós nascemos de novo, que nós compreendemos que nós precisamos do Senhor Jesus, que sem o Senhor Jesus nós não alcançaremos, nós não temos como nos apresentar diante de Deus, porque somos pecadores. Porque a nossa justiça ela é insuficiente para nós nos apresentarmos diante de Deus. Então, há uma necessidade, sim, havendo a possibilidade, havendo tempo, é necessário sim o batismo. Mas a salvação é primeiramente para aquele que crê. O exemplo tão clássico desse é o ladrão da cruz. Aquele homem que estava ao lado de Jesus e ele creu no Senhor Jesus. E ele foi movido por todo aquele fato, todos aqueles acontecimentos daquele dia, ele se moveu, ele compreendeu realmente o que estava acontecendo. E ele reconheceu que Jesus é santo. Ele reconheceu que Jesus é perfeito. Ele reconheceu que Jesus estava ali não por causa dos seus erros, mas ele sabia, ele entendeu, ele compreendeu que Jesus é o Filho de Deus. E, portanto, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, E o Senhor diz: ainda hoje tu estarás comigo. Tá? O batismo é, espiritualmente falando, ele é a manifestação de que nós morremos para o mundo e ressuscitamos para vivermos uma vida com Cristo. Morremos para o mundo e nascemos para Deus. Morremos para o mundo, a velha natureza, nós estamos aniquilando a velha natureza para vivermos guiados pela nova natureza. Que nós já nos despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Este é o simbolismo de quando nós passamos pelas águas do batismo. E para a igreja local, nós estamos dizendo: olha, estou morrendo para o mundo, nascendo para Cristo. Assim como Cristo morreu, eu também morri para o mundo. Assim como Cristo ressuscitou, eu ressuscito, eu torno agora a viver, mas não como eu vivia antes, mas para viver uma vida em santificação na presença do Senhor, e assumo isso publicamente, assumindo o compromisso de ser fiel a Cristo, de obedecer a palavra do Senhor e de me tornar participante da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo, e estou nela inserido
para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado e para fazer que a igreja de Cristo ela possa crescer a cada dia, claro, através de uma vida de testemunho e, em segundo lugar, uma vida de pregação da palavra do Senhor. Assumimos este compromisso com a igreja do Senhor. Então, é necessário nascermos da água, da palavra, e também nascemos do Espírito, porque é o Espírito de Deus quem opera isto em nós. Palavra do Senhor em Jeremias, capítulo de número 24, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo de número 24, no seu versículo de número 7. Diz assim: e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. É o Espírito de Deus quem nos conduz a isto. É o Espírito de Deus que trabalha no nosso coração. É o Espírito de Deus quem nos convence de que nós precisamos nos tornar povo de Deus e que Deus seja verdadeiramente o nosso Senhor. Depois, nós ainda vamos ler a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo de número 11, o versículo de número 19. Ezequiel, capítulo 11, versículo de número 19, que diz assim: e lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes concederei, e lhes darei um coração de carne. Quem opera isso em nós? O Espírito Santo do Senhor. Nascemos da água e do Espírito. Nascemos da água, a palavra de Deus. Nascemos do Espírito, porque Ele quem nos regenera, é Ele quem muda o nosso coração. É Ele quem tira o coração de pedra, o coração endurecido, o coração incrédulo e coloca um coração transformado, um coração de carne, um coração pronto para receber a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo de número 22, que diz assim: e, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoaste os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 24. Efésios 4, 24, diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ainda Tito, capítulo de número 3, o versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nascer da água, palavra. Nascer do Espírito, aquele que muda o nosso coração, aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, aquele que tira o coração que é predisposto a viver separado de Deus, para ter um coração agora que quer viver em comunhão com o Senhor. O resultado desta regeneração, o resultado da água, que é a palavra, operando em nós, o resultado do Espírito de Deus operando em nós, é que nós seremos uma nova criatura. Palavra de Deus, ação do Espírito Santo
gera uma nova criatura, nos torna um novo homem, nos torna uma nova criatura diante de Deus. Nos torna homens vivos diante de Deus, porque outrora estávamos mortos nos nossos pecados. Mesmo nascidos de novo, nós ainda não estamos livres da velha natureza. Gálatas, capítulo de número 5, o versículo de número 16 e 17. Nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amados, nascemos de novo, somos gerados pelo Espírito de Deus. Temos agora uma nova natureza em nós, a natureza humana decaída, mas também temos a natureza divina em nós. E elas vão guerrear todos os dias, porque todos os dias a nossa carne cogita das coisas da carne. E todos os dias o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos conduzir, ele vai nos levar a vivermos uma vida em santidade, uma vida irrepreensível, uma vida, como diz lá o texto que ainda há pouco lembro, que nós comprovamos que despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Que o Senhor Jesus possa a cada dia fazer com que isto permaneça em nós. Que nós jamais venhamos dar mais ouvidos à velha natureza do que à natureza divina que há em nós. Que a cada dia nós venhamos dar mais ouvidos à voz do Espírito do que à voz da nossa própria carne. Que a cada dia nós venhamos estar mais ligados à palavra do que vivermos uma vida longe da palavra do Senhor. Para que nós não venhamos sepultar o novo homem, mas sepultarmos sim o velho homem. Ainda falando um pouco sobre a justificação. Falamos da regeneração, agora vamos falar um pouco da justificação. E a primeira coisa que nós vamos ver na justificação, o que o nosso comentarista ele propõe a nós, a justificação do novo homem, é a inutilidade da justiça humana. Isso nós já lemos ainda há pouco, lá no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 64, versículo de número 6, onde nós vimos que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Então, a nossa justiça ela é inútil diante de Deus. Nós precisamos da justificação com que Cristo nos justifica. Como diz a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós gostaríamos ainda de, nesta manhã, convidar a você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número... Nós vamos ler o versículo de número 9, 10 e 11, que diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido,
mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Esta é a maravilhosa doutrina da justificação. A nossa justiça é trapo de imundícia, mas o Senhor Jesus é quem nos justifica. Como a palavra do Senhor nos diz que por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão, mas também por um homem veio a justiça aos homens. E este que traz justiça aos homens é o segundo Adão, é o último Adão, é o Senhor Jesus Cristo. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é injusto aos olhos de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 7, nós vamos fazer esta leitura. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Amados, eu e você, que somos crentes no Senhor Jesus, que professamos a nossa fé no Senhor Jesus, que falamos, olha, eu já nasci de novo, eu sou um novo homem, então nós somos justificados por Jesus Cristo. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele morreu, diz a palavra do Senhor que a cédula que era contra nós, aquilo que nos era contrário, ele cravou na cruz do Calvário. Ele pagou lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Está consumado, foram as palavras do Senhor Jesus. Está consumado, tetelestai, está consumado, foram as palavras do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. Estava realizado a obra que Deus havia dado para que Jesus Cristo, o seu Filho, realizasse. E ele realizou, e ele completou aquela obra, e a sua obra foi realizada perfeitamente. Exatamente como o Pai determinou, assim Jesus realizou a obra na cruz do Calvário. E ele, sendo justo, morreu por nós, pecadores. E como já falamos que pela justiça de um, nós também podemos nos tornar justos diante de Deus. É Ele quem nos justifica. Deus, quando olha para a minha vida, Deus, quando olha para a sua vida, Deus, quando olha para a vida de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador das suas vidas, aqueles que nasceram da água, que é a palavra, aqueles que nasceram do Espírito, foram gerados pelo Espírito, foram movidos pelo Espírito de Deus, tiveram o seu coração quebrantado, mudado pelo Espírito de Deus. Estes, quando Deus olha para eles, Deus os vê como homens justos, não porque são perfeitos e justos em si mesmos, mas porque se valem da justiça e da perfeição que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, chegando ao final da nossa lição, nós vamos falar sobre a santificação do novo homem. É impossível alguém ser nova criatura. É impossível alguém ser um novo homem e continuar nas mesmas práticas. É impossível alguém se dizer salvo, alguém se dizer crente no Senhor Jesus, na essência da palavra, alguém dizer que é cristão, na essência da palavra, que é ser parecido com Cristo, viver nas velhas práticas. E a santificação, ela, aqui tem, o nosso comentarista colocou dentro de duas conotações. A santificação posicional, ou seja, quando recebemos o Senhor Jesus na nossa vida,
nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados, fomos declarados inocentes diante de Deus, pelo próprio Deus, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Então ele pagou, ele cumpriu a pena que era para nós cumprirmos. Por ele, então, somos declarados justos, como se nunca houvéssemos pecado. Nós fomos regenerados, nascidos de novo. A palavra, ela operou em nós, o Espírito operou em nós. Então nós nos tornamos nova criatura. E nós também fomos santificados, nós fomos separados. Ser santo é ser separado. O Senhor nos separou daqueles que se contam como mortos, para sermos contados com aqueles que são vivos. Nós fomos separados daqueles que caminham para a condenação eterna, daqueles que não irão ver o reino de Deus, daqueles que não irão entrar no reino de Deus, para sermos contados com aqueles que vêm e com aqueles que entrarão no reino de Deus. Portanto, essa é a nossa condição. Nós somos santos, nós somos separados. Para quê? Para vivermos uma vida de santificação. Aí, a santificação como um processo na nossa vida. O homem que foi declarado justo quando creu na salvação. O homem que foi gerado novamente, foi transformado, foi mudado, foi lavado pela palavra, foi mudado o seu sentimento pelo Espírito de Deus. Este homem agora, nascido de novo, este homem agora ele também é declarado santo. Ele está separado, como já disse, daqueles que caminham para a perdição, para ser contado com aqueles que caminham para a salvação eterna. Então, assim sendo, nós temos que viver uma vida em santificação. Vamos ler novamente Efésios, o capítulo de número 4, o versículo de número 13. Efésios, o capítulo de número 4, o versículo de número 13. Me perdoe, né? Não é ler novamente, é ler Efésios 4:13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, nós somos justificados, regenerados e santificados, para vivermos uma vida em santificação. E qual é o nosso objetivo? Qual é o padrão, o alvo que nós temos que alcançar? A perfeição de Jesus Cristo. Não somos perfeitos, mas devemos buscar esta perfeição. O nosso modelo é Jesus Cristo. É como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Vamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Às vezes, nós olhamos a falha de alguém e por querermos cometer a mesma falha, nós falamos: fulano faz, eu também vou fazer. Mas nós devemos olhar para a santidade de Cristo e falarmos assim: assim como Ele é santo, eu também preciso ser santo, eu também quero ser santo. Assim como Ele procurou, e não só procurou, mas como agradou ao Pai em todas as coisas, assim também nós devemos querer agradar o Pai em todas as coisas. Portanto, esta é a vida que devemos viver, uma vida de santificação. Mesmo porque o escritor aos Hebreus vai dizer que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, nós queremos entrar no reino do Senhor. Então devemos viver uma vida de santificação. Não fomos justificados, não fomos regenerados e não fomos santificados para vivermos como vivíamos antes. Mas estas três coisas aconteceram na nossa vida para nós vivermos uma vida em santificação, uma vida diferente, como novo homem diante de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, o versículo de número 16, que diz assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo,
diz o Senhor aos nossos corações. E a santificação, ela é necessária porque ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembre-se, aquele que nos justifica, aquele que nos declara justo diante de Deus, ele foi perfeito em todas as coisas. Ele é perfeito em todas as coisas. E como homem, também homem perfeito. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele permaneceu santo até a morte, e morte de cruz. Ele não negou o Pai por nada, ainda que a cruz estivesse à sua frente, ainda que na cruz agora ele estivesse, ainda assim ele não negou o Pai, ele foi fiel, ele permaneceu santo até nestes momentos terríveis em que foram os momentos do sofrimento do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E a santificação, o nosso último assunto, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Hebreus 12:14, o texto que nós citamos há pouco, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Também citamos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 1. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo assim escrevendo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para as nossas vidas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, o versículo de número 3. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para nós? A santificação. E aí, se nós continuarmos lendo, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui a respeito que nós temos que nos abster da prostituição, nós temos que nos abster daquilo que nos separa de Deus, daquilo que nos afasta de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos santos. E o que é ser santo? É não viver segundo a carne, mas viver segundo o Espírito. Se nós fôssemos aqui ler a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o capítulo 15, o capítulo 5, capítulo 5, versículo de número 22, 23, vai falar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Se lá na regeneração operada pela água, que é a palavra, e pelo Espírito, nós falamos que o Espírito de Deus, ele move em nós, ele muda o nosso sentimento, implanta em nós uma nova natureza, que é a natureza deste novo homem, que agora o seu desejo é de fazer a vontade de Deus. Então nós vamos viver uma vida de modo tal que os homens verão em nós não as obras da carne, mas sim o fruto do Espírito de Deus na nossa vida. Como falamos ainda no princípio, mesmo sendo justificado, regenerado, santificado e procurando viver uma vida em santificação, mesmo assim nós estamos sujeitos a pecarmos contra Deus. E na primeira carta de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 7, a palavra do Senhor deixa um ensino para nós. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu e você
andamos na luz, estamos na luz. Se eu e você, nesta caminhada, tivermos um acidente nesse percurso, iremos pecar, iremos falhar, e às vezes pecaremos e falharemos de uma maneira até terrível, até vexatória, vergonhosa. Mas precisamos continuar crendo que o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Como já citamos aqui o que João escreveu, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vós pecardes, lembre-se, tendes um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo de número 21, o versículo de número 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amados, esta é a nossa salvação. A salvação de irmos para este lugar que nós acabamos de ler. Quem pode nos livrar da condenação eterna, desta segunda morte, é o Senhor Jesus. Não existe outro. Não, como já disse, não existe bonzinho e nem aquele que é ruim. Todos somos pecadores. E como também disse e torno a repetir, o maior pecado do homem não é a sua prostituição, não é a sua mentira, não é o seu roubo, não é o seu homicídio. Tudo isso é pecado e tudo isso leva o homem à condenação. Mas o maior pecado é o homem não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O maior pecado do homem é o homem se negar a ser justificado por Jesus Cristo. O maior pecado do homem é o homem se negar, rejeitar a regeneração operada na vida do homem pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. O maior pecado do homem é ele não aceitar ser santificado na obra redentora da salvação de Jesus Cristo. O maior pecado do homem é o homem não viver uma vida em santificação na presença do Senhor Jesus Cristo. Estes são os pecados, ou se tornam num só pecado, porque se torna, quando falamos que o homem rejeita a justificação, quando o homem rejeita a regeneração, quando o homem rejeita a regeneração, na realidade, ele está rejeitando a salvação que lhe é oferecida gratuitamente por Jesus Cristo. E esta é o que nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Esta é a condenação. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Eternamente separado de Deus, por causa dos seus pecados. E negar a Jesus Cristo é o maior pecado. Negar o que Jesus nos oferece não tem perdão. Como o escritor aos Hebreus, ele fala dentro de um outro contexto, mas só para compreendermos, né? Que não há mais escape para o homem se o homem pisar o sangue do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, ele fala daqueles que já receberam Jesus, já foram justificados, regenerados e santificados, e eles tornam as velhas práticas. Eles estão pisando o sangue do Senhor Jesus novamente. Estão perdendo o direito da salvação. Já não existe mais oportunidade de salvação quando o homem pisa o sangue de Jesus. Quando ele menospreza, quando ele despreza o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós, como servos do Senhor, como homens nascidos de novo, como nova criatura, como homens que foram regenerados, possamos nós não mais pisarmos o sangue de Cristo,
mas reconhecermos a cada dia o quão precioso é para nós o sangue do Senhor Jesus, porque é Ele que nos purifica de todo pecado. E aqueles que nos assistem, se porventura ainda não receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, você tem essa oportunidade. Você pode ser o maior pecador deste mundo. Jesus, Ele te ama e Ele quer te declarar justo diante de Deus. Ele quer te declarar regenerado e santificado diante de Deus. Ele quer fazer de você uma nova criatura. E você que até se considera um homem muito bom, mas diz a Bíblia que nós não pecamos só por atitudes. Nós não pecamos apenas por nossas ações. Nós não pecamos tão somente por deixarmos de fazer o bem. Nós pecamos até por pensamentos. E segundo alguns estudiosos, nós temos cerca de 9, 10 mil pensamentos por dia. E dentro de todos esses pensamentos, será que não temos 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 100, ou 1000 pensamentos que são errados durante o dia? Então, você também precisa de Jesus. Você também precisa do perdão do Senhor Jesus. O pecado não é tão somente por nossas práticas, mas até por nossos pensamentos. Eu posso desejar o mal para alguém e não proferir que eu estou desejando o mal para alguém, mas para Deus já é pecado. Eu posso não me prostituir, mas se eu olhar para uma mulher e desejá-la, eu já me prostituí, diz a palavra do Senhor. Eu só não me deitei com ela por falta de oportunidade. Então isso também é pecado. Então todos nós pecamos contra Deus. Então, por melhor que nós achamos que somos, por mais justos que pensamos ser, nós precisamos da justiça do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa justiça é trapo de imundícia diante de Deus. Mas a justiça com que Cristo nos justifica, essa é aceitável diante de Deus. Portanto, tenha você ou não uma religião, seja você um bom homem aos seus olhos ou aos olhos da sociedade ou não, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus e todos nós precisamos de Jesus Cristo. O único que nos dá a vida eterna, o único que nos livra do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, é o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar neste momento. Se você que nos assiste ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esta manhã é a oportunidade de você fazê-lo. O Espírito de Deus está falando ao seu coração, assim como a palavra já tem falado ao seu coração. O Senhor quer que você dê ouvido, quer que você creia, que você se arrependa, para que você possa ser justificado e declarado justo e santificado também, e santo, diante da presença do nosso Deus. Para que naquele dia, no dia da nossa morte, ou no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja, nós possamos estar prontos para encontrarmos com o nosso Senhor. Oremos neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós somos agradecidos a Ti por esta lição tão gloriosa aos nossos corações, que nos fala da oportunidade que o Senhor nos deu de nos tornarmos uma nova criatura, de sermos um novo homem, de vivermos em novidade de vida. Nós Te louvamos porque nós não somos merecedores, mas o Teu Espírito Santo é quem nos conduziu a Cristo. E sendo conduzidos a Cristo, ouvindo a palavra do Senhor Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados diante de Ti, nos convertemos dos nossos maus caminhos e fomos agora então declarados justo por Jesus Cristo, declarados santo por Jesus Cristo. Portanto, Pai, nós Te pedimos, ajuda-nos a permanecermos nesta gloriosa salvação. Aqueles que ainda não foram alcançados por essa salvação, que possam alcançá-las. Senhor, que o Teu Espírito Santo e a Tua Palavra possa continuar falando aos corações daqueles que nos ouvem, ao coração daqueles que nos assistem, e que cada um, Senhor, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, possam ter este maravilhoso encontro com o Senhor, porque é o encontro que nós temos com o Senhor,
é que muda a nossa história, é que muda a nossa eternidade. Nós caminhávamos para o inferno, agora caminhamos para o céu. Caminhávamos para a segunda morte, mas agora caminhamos para a vida eterna, que é viver eternamente contigo. Pai, continua abençoando a cada um dos teus filhos e filhas, a cada um que tem nos ouvido e nos assistido, que a tua bênção seja sobre a vida de todos, para a glória do teu nome. Nós assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao término da nossa escola bíblica. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família. Não tenha medo de se entregar a Cristo, se você ainda não o fez. Se entregue a Cristo, seja dele, que ele possa ser seu e que você possa ser dele. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Logo mais, por volta das 19 horas, 19h30 no máximo, estaremos também novamente aqui no Facebook, também no YouTube, trazendo o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Participe conosco, que você possa continuar ouvindo a palavra do Senhor, compartilhe com os seus amigos a palavra do Senhor. Estamos impedidos de nos reunirmos e congregarmos no templo, mas podemos continuar nos reunindo na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele é onipresente, está aqui conosco quando estamos levando aqui a palavra do Senhor na nossa sede da Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva em Cataguases, mas Ele está também aí no teu lar, Ele está nos contemplando aqui e te contemplando aí na sua casa. Que você possa continuar se reunindo, orando, falando com o Senhor, meditando na palavra do Senhor. Não deixe que a chama do Espírito Santo de Deus apague na tua vida. Não extingue, esta chama, não apague esta chama no teu coração. Faça com que ela permaneça bem acesa, bem forte, para que possamos juntos, unidos, vencermos este momento difícil. Lembre-se, não é a nossa união que nos faz vencer neste momento, é a nossa união em Cristo. É a nossa união com a bênção de Cristo que fará com que sejamos vencedores neste momento tão difícil que nós temos vivido. Deus te abençoe. Até logo mais, em nome do Senhor Jesus Cristo, se assim Ele nos permitir.